Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou, Eu te dou, livre acesso, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios, Senhor. realizas prodígios, Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte em minha vida realizas prodígios. realizas prodígios, Pois com teu braço forte, Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, faz esse convite para quem está pertinho de você. Diga: que tal nós abrirmos ainda mais o nosso coração para Deus? Vamos fazer isso juntos, né? Diga para ele, para ela: eu quero, mas quero ainda mais com você do meu lado. Que a nossa vida é uma caminhada juntos como irmãos. Você conhece bem essa pessoa que está aí do seu lado? Se apresenta para ela, fala o seu nome, diz onde é que você vem, de onde você mora. Diz: olha, não é à toa que as coisas acontecem. Quem sabe uma boa amizade começa aqui entre nós, uma bela caminhada com o Senhor, e nós podemos ser testemunhas uns para os outros de um Deus que realiza prodígios na nossa vida, que nos ergue. Olhando nos olhos deste irmão, diga: eu desejo que Deus te erga, te levante, que ponha a sua vida bem alto, que você seja luz na sua casa, na sua família, que você possa brilhar não para a sua própria glória, mas para a glória de Jesus, que te amou, te abençoou. Que o braço forte de Deus se manifeste para você. Reza por ele, reza por ela. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, se você quiser, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 7 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 7 ao 11. Todos acharam? João, capítulo 16, versículos do 7 ao 11. Jesus falando para nós a respeito da sua força, da sua graça que Ele enviaria para que nós não estivéssemos desamparados. Nós não somos um povo órfão, nós não somos um povo desamparado, nós não somos desprovidos de força. Deus não nos abandonou. O Senhor não criou a terra, as coisas que existem e depois se retirou da criação, como a lâmpada está separada da chama. Não, o Senhor permanece no meio de nós. E depois de realizar toda a sua obra, Jesus não simplesmente voltou para junto do Pai, deixando a gente para se virar aqui. Não, Ele deixou para nós o seu Espírito, e Ele fala a respeito disso aqui, nessa passagem. João 16, versículos 7 ao 11, diz assim: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for,
eu o enviarei a vós. E quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já sabe que tem que aplaudir a palavra de Deus. Jesus, falando aos apóstolos, diz para eles: é do interesse de vocês que eu vá. É bom para vocês que eu vá. Porque do jeito que nosso Senhor estava aqui, na sua presença física, ele também estava limitado. Porque Deus, ao se fazer carne, assumiu as nossas limitações. Por exemplo, antes da ressurreição, Jesus só podia estar em um lugar por vez. Se ele estava no Monte das Oliveiras, ele não podia estar no Tabor. Se ele estava no Mar da Galileia, ele não podia estar no alto da montanha. Porque ele viveu em tudo a nossa realidade, exceto no pecado. Mas uma vez ressuscitado, enviando a nós o seu Espírito, o Senhor pode estar conosco, com todos nós ao mesmo tempo, de uma maneira particular. Então ele diz: é do vosso interesse que eu vá, é bom para vós, porque se eu não for o defensor, e você está vendo aqui defensor com D maiúsculo, porque é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Se eu não for o defensor, não virá a vós. Cada um de nós tem uma presença do Espírito Santo para nos defender pessoalmente em todas as situações que enfrentamos. E diz ainda a palavra de Deus: quando ele vier, esse acusar aqui é deixar claro, é apontar. Acusa para mim o que você não fez. Acusa onde é que está a sandália que você descalçou. Acusa onde você guardou a caneta. É um acusar não de querer condenar, mas é um acusar de convencer. Tanto que tem traduções que está escrito que ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, como diz aqui, quando ele vier, convencerá o mundo em relação ao pecado, em relação à justiça e em relação ao julgamento. Quem é que convence? Me responda, por favor. Você leu a passagem? Jesus disse que quando ele vier, ele convencerá. Quem convencerá? O Espírito Santo. Entenda uma coisa: há pessoas e situações da nossa vida que nós não vamos conseguir convencer. Esse convencimento não cabe a nós. Existem certas coisas das quais só Deus vai convencer as pessoas e vai nos convencer. Eu, por exemplo, eu testemunho, eu conto as maravilhas de Deus que eu vejo. Eu conto o privilégio que a gente tem a palavra de Deus perto de nós, nos orientando. Mas eu não tenho mais aquela agonia, aquela angústia de que a pessoa escutando se converta. Porque isso não cabe a mim. Não depende de mim você ser transformado nesse encontro. A minha parte é anunciar a palavra de Deus. Agora, quem é que vai garantir a sua conversão? A sua conversão, a sua mudança de vida, a sua transformação, a graça que você vai receber, depende sobretudo de duas pessoas. Você sabe quem? De quem? De você e de Deus. Deus eu sei que quer, mas Ele escolheu não fazer se você não concordar. Então depende da pessoa. Tem gente que vai para o encontro já decidindo que quer sair dali. Eu preguei esses dias um encontro para casais.
Era um retiro. Foi maravilhoso, não porque eu preguei. Foi maravilhoso porque Deus estava lá. Foi maravilhoso porque os frutos mostram isso. Pessoas se reconciliaram. Tinha gente que estava lá com o casamento praticamente acabado. E tinha gente que tinha ido no encontro do ano passado e voltou para testemunhar que a família foi reconstruída no encontro do ano passado. Mas também nesse mesmo encontro, que tantas pessoas fizeram uma experiência de Deus e estavam já ansiosas para saber quando era o ano que vem, porque elas queriam fazer de novo. Foi um casal que não ficou meia hora. Eles chegaram no sábado de manhã, se sentaram por meia hora e levantaram dizendo: é isso mesmo, nós vamos nos separar. E já saíram de lá separados. Porque na verdade eles não foram para o retiro. Eles foram para cumprir um preceito, para aceitar o convite da mãe. Reza antes de vocês se separarem. Mas o coração já estava obstinado na decisão que eles tomaram. Não houve espaço para Deus agir. Não houve uma abertura para obedecer a Deus. O que a gente pode fazer? Certas coisas é Deus quem convence. Dentro da sua casa, a mesma coisa. Não é você quem vai converter o seu marido. Não é a senhora quem vai convencer seu filho, a sua filha, não. Olha, eu tenho 2 filhos. E eu não fico pregando para eles dentro de casa, não. Senta aqui na sala que eu vou pegar agora o microfone e eu vou pregar para vocês. Deus livre de um negócio desse. Não tem quem aguente um treco desse. Se você quiser perder os seus filhos, você faça isso. E vai perder porque é muito chato. Uma pessoa que toda hora está pregando na cabeça da outra. Como é que você faz então? Na minha casa eu sou pai. E procuro ser um bom pai. Amoroso, presente, honesto. Às vezes o que eu preciso de uma pregação de 1 hora inteira para poder dizer a pessoas que eu não conheço, para o meu filho eu só preciso dizer uma frase. Porque tem amor entre nós, tem confiança entre nós. Mas Márcio, às vezes você não fica tentado a acreditar que podia dar mais? Claro que eu fico. Às vezes a gente se questiona: nossa, eu vou em tantos lugares, eu faço tantas pregações, será que eu estou dando o suficiente para os meus filhos dentro de casa? E aí eu tenho uma resposta: eu preciso confiar mais em Deus do que na minha habilidade de levar a palavra de Deus. Porque numa casa que estava fechada para a experiência de Deus, nosso Senhor não foi me buscar e não me salvou? Se Ele fez por mim, pode fazer pelos meus filhos. A gente vai semeando, a gente vai semeando a boa palavra de Deus, os bons conselhos, com testemunhos, mas quem faz dar fruto é o Senhor. Está me ouvindo? Está? Então eu quero te dizer uma coisa que vai tirar um peso das suas costas. Só existe um Salvador e não é você. Não é você quem vai salvar seus filhos. Não é você que vai salvar a sua esposa. Não é você que vai salvar seu namorado, sua namorada. Um absurdo, um erro, você namorar uma pessoa com esse pretexto: não, eu sei que ele está meio perdido, mas eu estou namorando para ver se eu ajudo, se a pessoa se converte. É mais fácil ele desencaminhar você. Então não queira ser o salvador de alguém, porque esta pessoa já tem um salvador. E quem é que vai convencer esta pessoa a respeito do pecado, da justiça de Deus e do julgamento final? É o Espírito Santo. E nós estamos aqui nesta tarde por causa de uma promessa de Jesus. Nós vivemos um dia de ontem à noite muito bons. Nós vivemos uma manhã de oração. E agora nessa tarde o Senhor nos traz aqui por causa de uma promessa. É uma promessa. A palavra de Deus tem princípios eternos. O que são princípios? Verdade. Jesus inclusive diz aí: eu vos digo a verdade. Não foi isso que ele falou? Eu vos digo a verdade. Os princípios eternos são verdades que nunca vão passar. Por exemplo, um princípio eterno: aquilo que um homem semeia, ele colherá. Isso é um princípio eterno.
Se você plantar discórdia, rancor, divisão, é isso que você vai colher. Se você faz fofoca para infernizar a vida dos outros, tem gente que fica tocando fogo na vida dos outros com palavra. Aí faz fofoca do vizinho, faz fofoca do cara da frente, faz fofoca. Imagine que cada fofoca seja um fogo que você acende. Imagina você tocando fogo na casa do vizinho do lado, na casa do vizinho dos fundos, na casa do vizinho da... Adivinha o que vai acontecer? Sua casa vai queimar. Aquilo que você semeia, você vai colher. Isso é um princípio eterno. E na palavra de Deus também tem ordens. Por exemplo, ide pelo mundo inteiro e levai o evangelho a toda criatura. Isso é uma sugestão? Não é. Vigiai e orai para não cair em tentação. É uma sugestão? É uma ordem. Tanto que o verbo está no imperativo de imperar, de mandar. No que depende a nossa salvação, Deus não pergunta, Ele ordena. Como Ele também diz, perdoai e sereis perdoados. Ou seja, aqui não tem conversa, aqui não tem discussão, aqui é imperativo. Se você quiser ser perdoado, você precisa perdoar o seu irmão. E na palavra de Deus existem promessas. Quando eu entendo que tem uma promessa na palavra de Deus para mim, e eu faço o mínimo necessário, disposto por Jesus, para que essa promessa aconteça na nossa vida, ela é infalível. Ou seja, ela não pode falhar. E nós estamos aqui nesta tarde por causa de uma promessa do Senhor que está aí. Qual é? Eu enviarei o defensor a vós. Todos nós que nessa tarde de oração abrirmos o coração, nós vamos viver uma experiência de receber esse defensor. E se nós já o recebemos, ela será renovada, ela será intensificada na nossa vida. Porque é uma promessa de Jesus para nós. O Senhor nos prometeu o seu Espírito Santo para nos defender e para renovar o nosso coração. E chegou a hora em que Ele vai fazer isso. Afinal de contas, aliás, eu digo a você, a grande finalidade, o grande objetivo desse encontro que nós fizemos ontem e hoje é esse momento de agora, enchermos-nos da graça de Deus e experimentarmos o Espírito Santo. Nós estamos aqui para deixar Deus agir ainda mais profundamente em nosso coração e mudar a nossa vida, porque Jesus veio trazer uma vida nova para nós. Só que essa vida que Ele veio trazer só pode ser vivida no Espírito Santo e com um coração novo. Essa vida não pode ser vivida sem o Espírito Santo e sem um coração novo. Então eu tenho duas condições para experimentar essa alegria, essa paz, essa felicidade que vem de Deus. Primeiro, o dom do Espírito. Você acha que você pode merecer o Espírito Santo? Pode? Não pode. Ele é dom de Deus. É um presente que nenhum de nós pode merecer, portanto, não depende de nós, não está em nossas mãos. Mas a grande alegria que nós temos é que Deus quer dá-lo a todos nós. E com um novo coração. Isso depende de você. Que o Senhor mude o seu coração, mas precisa da sua abertura. Porque nenhum de nós podemos, por força própria, mudar o nosso coração. Não podemos. Não tem jeito. Entende? Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa, mas Ele não faz sem que ela deixe. Por que que muitas vezes nós nos determinamos a mudar de vida, a fazer um bem e nós não conseguimos? Porque com um coração velho, a gente só consegue dar frutos de um coração velho. Em muitas cidades, lugares mais rurais, o pessoal tem plantações e nessas plantações eles fazem enxerto. E às vezes pegam ali um limão e enxertam numa raiz de laranja, para o limão ficar mais docinho. Ou fazem o contrário, para a laranja ficar mais azedinha. Mas é interessante, a raiz determina a qualidade do fruto.
Raízes de limão sempre dará limões. Um coração estragado, ferido e machucado vai sempre produzir frutos de feridas e de machucaduras e de pecados. Sem você ter a graça de um coração transformado, você não vai conseguir ser dentro de casa, no seu trabalho, onde quer que você seja, a pessoa nova que Deus deseja que você seja. Então, resumindo, o coração do homem só pode ser mudado por Deus, mas é uma renovação interior, pelo Espírito Santo, tão profunda que muda todos os aspectos da nossa vida. E Jesus nos dá o Espírito Santo para nos convencer dessa mudança. Qual? Está discriminado aqui, ó. Nos convencer que pecado é não confiar em Jesus. Você já tinha lido dessa maneira? O que é pecado? É você não confiar em Deus. É você não confiar em Jesus. É tendo escutado que Deus o enviou para a nossa salvação, você virar as costas para isso. Em Hebreus, São Paulo vai dizer o seguinte, que tudo que na vida a gente faz sem convicção é pecado. Pergunta para o teu companheiro, e aí? Você tem feito as coisas com convicção? Pode pergunta para ele. Quando você vai fazer algo, você está convencido do que você vai fazer? Porque quando a gente toma uma decisão em relação à nossa fé, sem convicção, isso é pecado. Vou dizer de outra maneira, tudo que você faz na dúvida, leva você para baixo. Por isso que a fé nos põe para cima, porque ela é uma certeza, inclusive a respeito daquilo que a gente não vê, mas sobretudo ela é uma certeza a respeito de Jesus. Então pecado é não confiar em Jesus. Segunda coisa que o Espírito Santo nos convence, que Deus é justo e não deixa na morte quem é fiel. Porque Jesus diz aqui, o Espírito Santo veio convencer, veio acusar de que o Filho de Deus sobe para o Pai. Em outras palavras, o Espírito Santo vem nos mostrar, dar a mim e a você a certeza da ressurreição. Deus é justo e Ele não deixa na morte quem é fiel. Terceira coisa que o Espírito Santo nos convence, nos dá certeza, o demônio já está vencido. Então vai repetir para o seu irmão do seu ladinho agora, escolha um e diga para ele, pecado é você não confiar em Jesus. E diga também, Deus é justo, e se você for fiel, a morte não será o seu fim. E olhando nos olhos dele, eu tenho uma ótima notícia para você. Você tem medo do demônio? Fala para ele, não precisa, porque esse cão já está vencido. Jesus o derrotou. Gente, a obra de salvação não consiste em sermos apenas perdoados dos nossos pecados, mas na conversão do nosso coração pecador em um coração como o de Jesus. O Espírito Santo nos convence de que a nossa felicidade e toda a nossa vida está em cumprir a vontade de Deus. Se você quer ser feliz, a receita não é outra, é aceitar, é cumprir, é entender e pôr em prática a vontade de Deus na sua vida. Não é fazer por fazer, ou por medo do inferno. Se perguntar, mas como é que você vive a sua fé em Jesus? Porque é preceito, porque está escrito, porque é lei. Você dá conta de cumprir a Bíblia toda? Você dá? Eu não dou. Se a gente for viver pela lei, a Bíblia só vai servir para condenar a gente. A Bíblia existe, não é para você viver a lei pela lei, mas é para orientar a nossa vida. É como se o Senhor dissesse, você quer ter segurança, não quer caminhar para a morte, então eu vou te dar um manual de instruções, e vou resumi-lo. O resumo da Bíblia está em 10 linhas. Você quer a Bíblia resumida? Amarás a Deus sobre todas as coisas, não tomarás seu santo nome em vão, guardarás domingos e festas, honrarás pai e mãe, não matarás,
Não pecarás contra a castidade, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher ou o homem do próximo, da próxima, não cobiçarás coisas alheias. Por que que com a vinda de Jesus, essa lei não foi abolida? Porque teve coisa que foi abolida. Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, mas existia certos aspectos da lei que foram abolidos. Por exemplo, todo homem na época de Jesus tinha que cortar a pontinha do pênis. Graças a Deus, nosso Senhor aboliu essa lei, porque era uma lei que tinha a ver em libertar-se da escravidão, ou de sujeitar-se a Deus, para fazer parte de um povo. Isso daí não precisa. Pedro e Paulo chegaram a discutir sobre isso, e eles disseram: isso aí é bobeira, porque a circuncisão não vem pelo cortar da ponta de um pênis, mas é uma marca no coração da pessoa. A circuncisão verdadeira é espiritual. Então para com essa besteira de cortar a ponta do pênis. Graças a Deus, obrigado Paulo, né? Ele mesmo não escapou, coitado dele, era cortado. Mas teve partes da palavra de Deus que Jesus disse: nisso não se mexe, porque ela é indispensável para manter a vida. Se você quiser se condenar, destruir a sua felicidade agora e caminhar para o inferno, destrua, renegue, despreze os 10 mandamentos. Entendeu? Então, não é fazer por fazer, porque a lei pela lei a gente não dá conta, mas é a gente ser livre no Espírito Santo e perguntar: Senhor, isso te agrada? Senhor, isso é para o meu bem, para o bem das pessoas que estão comigo? Nesta situação, me mostra o que fazer, Senhor. E eu lhe digo, Deus nunca deixa de responder a esse tipo de pergunta e de oração. Se você, com um coração sincero, diante de uma situação concreta, você faz uma pergunta a Deus, Ele vai te responder, ou te dando uma inspiração, ou fechando a porta errada na sua frente. Quem aqui tem o costume de rezar? Levanta a mão. Então acostume-se a ter portas batendo na sua cara, porque nosso Senhor responde a nossa oração fechando portas e abrindo outras. Eu rezei e o Senhor fechou a porta, porque era errada. Eu lembro que eu tinha 15 anos e eu queria agradar o Senhor em tudo. Aí apareceu uma menina que a gente começou a se gostar. Aí eu fui lá na capela e disse: Senhor, eu coloco em tuas mãos esse relacionamento. Senhor, se for do seu agrado, que dê certo, e se não for do seu agrado, que o Senhor afaste de mim. Na semana seguinte, tudo que parecia encaminhado se desencaminhou. Eu voltei lá na capela: nunca mais eu te entrego nada, porque a gente entregava para o Senhor tirar. Eu coloquei nas tuas mãos, o negócio estava certo, eu pedi para o Senhor abençoar. Então não é que eu queria que Deus me governasse, eu queria que Ele sacramentasse uma decisão que eu já tinha tomado. Mas o que eu pedi para Ele? Se for da tua vontade, fica; se não for da tua vontade, tira. Rezar é isso, gente. A gente apresenta para Deus, não gosta do resultado, a gente volta lá e desabafei. Passado mais umas 3, 4 semanas, eu conheci melhor a menina. Eu voltei lá na capela: o Senhor estava certo, eu estava errado. Obrigado pelo livramento, Senhor. A gente não sabe muitas vezes o que pedir, a gente não sabe rezar como convém. Então o Espírito Santo mesmo vem nos guiar em todas as situações da nossa vida. Então não é fazer por fazer, ou fazer por medo do inferno. Eu não faço as coisas por medo do inferno, gente, porque eu já entendi que quando a gente quer viver pelo medo do inferno, a gente começa a acreditar que não é com a gente não vai para lá, até duvidar se o inferno existe. E é muito triste. Você imagina uma pessoa casando com você para evitar um mal. Imagina uma mulher ouvindo do marido: eu casei com você para seu pai não me matar. É a mesma coisa.
Senhor, eu estou unido a Ti porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então, em vez de ir para o inferno, eu quero ficar contigo. Não, o Espírito Santo nos leva a evitar o mal porque é mal. Por que que você precisa evitar o mal? Porque ele é mal. Então vamos evangelizar o nosso colega aí do lado e diga: você precisa evitar o mal. Sabe por quê? Porque ele é mau. Há uma passagem em Provérbios, essa eu quero que você preste bem atenção. Há uma passagem em Provérbios em que Deus diz assim: quem me perde, arruína a si mesmo. Não é eu arruíno a pessoa que me perde, nem é o diabo arruína a pessoa que me perde. Quem me perde, diz o Senhor, se arruína a si mesmo. Então eu e você temos que tomar distância do que é ruim. Quando alguém vem conversar comigo sobre a licitude de drogas, porque eu não... Olha, primeiro, gente, não dá para a gente discutir com uma pessoa que quer aprovação legal de drogas, não dá, porque ela é desprovida de cérebro. Então não dá para você discutir com uma pessoa sem inteligência. Como é que uma pessoa quer legalizar algo que vai destruir o ser humano, que vai desgraçar as gerações futuras e talvez um filho, um neto, um sobrinho dele? Não dá. Tem certo tipo de gente que não dá para você discutir com ela. Diz que um cara procurou um sábio e disse assim: ó grande sábio, qual é o segredo da felicidade? Conhece? Aí o sábio olhou para ele e disse assim: não discutir com gente estúpida. Aí ele parou, pensou e disse: não concordo. Aí o sábio respondeu: não vou discutir com você. Não dá para discutir certas coisas com certas pessoas, porque como é que a pessoa defende uma coisa que não presta, que vai arruiná-la? Ah, mas eu tenho medida. Todo mundo que você vê destruído numa clínica de recuperação, lutando para se recuperar, um dia fez esse discurso: eu sei a minha medida, eu sei até onde eu posso ir. Todo mundo aqui que tem um alcoólatra dentro de casa, ouviu da boca desse alcoólatra esse discurso: eu bebo socialmente, eu tenho controle sobre a bebida. Até que um dia, arrasado, destruído, ameaçado de uma cirrose, caído pelos becos, completamente falido, essa pessoa diz: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu preciso ser internado, porque eu não tenho condições. Como é que a gente vai defender uma coisa que arruína a gente? Como é que uma pessoa vai defender uma vida devassa? Olha, muitas pessoas que embrenharam pelos caminhos da pornografia, por exemplo, tiveram que ser acompanhadas por médicos em tratamentos psicológicos, porque o negócio veio acompanhado de uma depressão profunda, de uma perda de sentido da vida. Quem me perde, diz o Senhor, se arruína a si mesmo. O próprio pecado que a pessoa comete se volta contra ela. Então o Espírito Santo, ele nos leva a fazer o bem porque é bem. Essa é a razão. Ele transforma o coração, e quando ele transforma o nosso coração, nós fazemos por amor e não por obrigação. Então tem coisas na minha vida que eu não tenho muita paciência, mas tem outras que eu tenho uma paciência infinita. Aí minha esposa tem paciência para umas coisas e para outras não. Eu tenho paciência para umas coisas, para outras não. Às vezes ela pergunta: como é que você tem paciência para isso? Amor. Tem coisas que a gente aguenta por amor e não por obrigação. Eu fui pregar no Nordeste, aí um rapaz recém-convertido, tinha se libertado das drogas, ele era tóxico-dependente, e ele ficou do meu lado para ajudar a organizar a fila, porque às vezes o pessoal vinha para assinar um livro, e uma pessoa na fila me fez a mesma pergunta umas 18 vezes, a mesma. E eu, quando estava ali pela 10ª, eu vi ele do meu lado, porque além do negócio ser mesmo impacientador, ele ainda tinha o problema da recém-libertação das drogas. Quando o cara foi embora, ele disse assim: pelo amor de Deus, como é que você aguenta? E tem lugar que a gente vai que é fácil. Aqui em Londrina,
A gente pregar aqui, a catedral, ambiente bonito, ventilado, todo mundo limpinho, bonito, cheiroso. Gostoso se abraçar gente cheirosa, gente bonita, né? Dá uma olhadinha, olha a sua volta. É uma gente bonita ou não é? Mas esse dia eu fui pregar no lixão. 360 graus de lixo. Porque o meio tem que ficar livre para as máquinas operarem. Então, quando eu digo 360, é um círculo inteiro de lixo, com uma entradinha, e lá no meio foi o encontro. Então, estavam os bêbados, estavam os mendigos, estavam dependentes químicos, que não tinham condições de ir para outro lugar, dormiam ali no lixo. Eles estavam fazendo o encontro. E do jeito que a gente é num lugar, a gente tem que ser em todo lugar, porque senão é hipocrisia. Terminei a pregação, fui para a fila. E aí chegava a pessoa vomitada, xixizada. O que você fazia, Márcio? Do mesmo jeito que eu abraçava você, eu abracei quem estava na fila. Aí o rapaz que estava do meu lado, ele falou: como é que você aguenta abraçar o fedorento? Estava vomitado. Eu falei: meu querido, quando Jesus me encontrou, estava pior do que esse. Esse estava vomitado por fora, eu estava vomitado por dentro. Se Jesus não teve nojo de me abraçar, por que eu vou ter nojo de abraçar essa pessoa? Então a gente não faz as coisas por obrigação, não. A gente faz por amor. Com quem que você aprendeu a ser pai, Márcio? Com a palavra de Deus e com o amor do Espírito Santo. De vez em quando minha mãe perde a medida, perde a cabeça, e ela diz: eu não sei onde é que você aprendeu a educar os meninos desse jeito, porque lá em casa não era assim. Aprendi com a palavra de Deus e com o amor do Espírito Santo. Até digo a você, você quer uma aula de como viver bem com as pessoas? Livro do Eclesiástico. Se você é evangélico e está aqui fazendo esse encontro conosco, que maravilha ter você aqui, meu irmão, minha irmã. Seja sempre muito bem-vindo. Sua Bíblia não tem esse livro, compra uma Bíblia católica, porque ele vai fazer um bem para você. Não precisa deixar de lado sua Bíblia evangélica, não. Mas compra uma Bíblia católica, leia você o livro do Eclesiástico e me diga você se Deus não está falando ali. Ensina a gente a educar o filho, ensina como educar um menino diferente de educar uma menina, quais as atenções que o pai tem que ter com uma filha, como é que você deve se comportar a uma mesa, quando servem vinho, quando servem comida, e se naquela mesa, você que é homem, se sentar ao lado de uma mulher que é casada, ou você é casado, e a conversa esquenta, o que fazer? Está tudo lá no livro do Eclesiástico. Quais foram as consequências do que eu aprendi na palavra de Deus na minha vida? Todo mundo virava para mim e falava assim: você está criando seu filho desse jeito? Porque eu sempre fui muito firme e sempre tive resultados muito bons, mas eu era firme e amoroso. Então eu era um pai presente, eu participava, eu brincava, eu levava para passear, eu era um menino junto com os meus meninos. E a gente fazia bagunça e tirava a mãe deles do sério, era uma delícia. Até hoje a gente faz isso. Mas na hora de falar coisa séria, eu falava sério. E às vezes quem estava à volta disse: é muito severo, isso é muito duro. E alguns diziam: você está com seus filhos aí ajeitadinhos, porque ainda são muito novinhos. Você vai ver quando chegar 5, 6 anos. Você não vai ter esse controle sobre eles. Chegou 5, 6 anos, meninos super bons. Aí falaram para mim: não, fase difícil é quando chegar aos 9. Que aí eles ficam rebeldes, eles começam a responder. Chegou os 9 anos, os meninos respeitosos, amorosos, obedientes. E crianças felizes, arteiros. Um dia eu estava descendo lá do lugar onde eu morava na Canção Nova, e tinha uma caixa de energia dessa altura. Sem brincadeira, dessa altura. Aí um irmão meu de comunidade disse: ó, não queria fazer fofoca não, mas o seu filho ali de 6, 7 anos, sobe nessa caixa e pula de lá de cima. Falei: você está brincando? Márcio, parece um macaco. Ele vem, ele dá uma cambalhota, ele sobe lá em cima de lá, ele pula. Uma hora dessa ele vai arrebentar. Traquina. Como é que você resolveu isso? Um dia eu fui buscar ele na escola, a gente estava vindo a pé, passamos do lado da caixa. Aí eu virei para ele e falei assim: meu filho, você acredita que tem moleque que sobe nessa caixa e pula de lá de cima?
Aí ele, é mesmo, pai? Eu falei, se fosse filho meu, eu matava. Não pulou mais. Eu tenho uma foto no Instagram, depois você pega lá, as primeiras fotos, então se as primeiras são as últimas, você corre que você vai ver ele num skate. Ele está assim no ar, assustado com a manobra que ele fez, porque ele voou com o skate, você não vê chão, ele está no ar flutuando, e eu acho que ele pensou assim, me ferrei, que ele voava, criança normal, mas ali com todo carinho, amor e firmeza eu educava. Aí falaram para mim assim, quando ele tiver 13, 14 anos, que tiver aquela explosão hormonal, aí você vai ver o que é ter que educar, filho. Normal. Amigos nossos, obedientes, carinhosos, amorosos. Aí falaram, você vai ver quando tiver com 15, com 16 anos. Eu estou até hoje esperando dar problema, gente. Os meninos foram embora de casa e eu não vivi o que esse povo fala, que educar filho é difícil, que os filhos são rebeldes, são desobedientes. E os filhos são rebeldes, são desobedientes quando você perde a mão em alguma altura da vida. E como é que a gente faz para não perder a mão? Não aprendi isso com psiquiatra nenhum, com psicólogo nenhum e nem na minha casa. Mas eu aprendi com a palavra de Deus, porque eu acreditei nela. Eu levei a sério e coloquei em prática. Então veja, é fazer por amor, é fazer de coração. E essa palavra vai pondo frutos positivos na vida da gente. E você vai percebendo que a palavra de Deus antecipa o céu. A gente vive com ela, o céu aqui na terra. E ela não só convence a respeito do juízo final no último dia, mas ela nos dá discernimento para julgar, a fim de evitar o mal e de fazer o que é bom. Eu não tenho, assim de forma tão expressa em mim, o carisma, por exemplo, da palavra de ciência. Quem sabe aqui o que é a palavra de ciência, o dom de ciência? Levanta a mão. Então eu explico rapidinho. O Espírito Santo, além de nos dar os dons infusos, que são os dons que nos santificam, ele nos dá também os dons carismáticos, que é para a gente servir a comunidade. E entre os dons carismáticos estão o dom de orar e falar em línguas, a interpretação das línguas, o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da sabedoria, o dom de orar pela cura dos enfermos e junto com esse dom, o dom de orar pela libertação, porque está dentro do processo de cura, libertação espiritual de pessoas oprimidas e endemoniadas. Nos dá o carisma da fé, mas não é a fé de crer na palavra de Deus, é aquela fé carismática que remove montanhas, que é diferente da fé adesão à palavra de Deus. É a mesma fé, mas é uma face diferente dela, e nos dá o dom de orar por milagres. Então, dom de revelação é pouquinho o que Deus me dá, em situações pontuais, porque Ele não dá a gente todos os dons para que nós aprendamos a precisar uns dos outros. Todo grupo de oração tem todos os dons, mas não com a mesma pessoa. Então no seu grupo de oração tem gente que tem dom de cura, mas Márcio, no nosso grupo não manifesta, mas a pessoa tem. No seu grupo de oração tem gente com dom de discernimento, mas o nosso grupo de oração está perdido, porque a pessoa não usa o dom. E tem palavra de ciência, mas se eu não tenho assim aflorado esse dom da palavra de ciência, o dom do discernimento dos espíritos, Deus me dá de uma forma fora do normal. Então, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro e eu orava pela libertação de pessoas oprimidas pelo demônio. E de repente esse negócio se espalhou e começou a vir muita gente, ao ponto de eu não ter sossego nem para estudar. Um dia eu cheguei do seminário, entrei na sala e tinha várias senhoras sentadas lá. Todas elas queriam receber oração, mas ninguém contou o motivo. E elas estavam bem, estavam falando, todas tagarelas e tal. E eu chamei a pessoa da nossa casa que estava com ela e disse assim: aquela senhora lá do cantinho, a hora que a gente rezar por ela, ela vai manifestar um espírito. Ela disse: que absurdo!
Não tem como você saber disso. Você acabou de chegar. A mulher é das melhores, das mais alegrinhas falar dele. Eu falei, mas vai acontecer. Acho melhor a gente inclusive começar por ela. Falou, mentira, você está brincando. Eu falei, então tá bom, vem comigo na cozinha. Enchi 4 copos de água benta. Falei, vai lá e serve. Quando deu o copo de água benta para a mulher, uá! Dom do discernimento dos espíritos. Como é que você sabe? Não sei. Deus fala no coração da gente. Outro dia eu estava indo com a minha esposa no Rio, já agora há poucos anos atrás, e eu não tenho como provar para você, mas eu sei. Uma senhora atravessou no sinal de trânsito na minha frente, assim, ó, no carro, tá, normal, uma velhinha. Aí a Rose estava sentada do meu lado, eu falei, tá vendo aquela mulher, meu amor? Ela, sim. Falei, você está vendo alguma coisa de anormal com ela? Ela falou, não. Falei, se nós pegarmos ela e dissermos, senta aqui, senhora, a senhora quer oração? Ela vai manifestar um espírito na mesma hora. Ela está sendo carregada por esse espírito. Essa mulher está oprimida. E a gente não para e aborda um estranho para isso, que a pessoa precisa querer. Mas no meu íntimo eu rezei por ela. E muitas situações de perigo, inclusive armadilhas que a pessoa vai montando para você, o dom do discernimento dos espíritos, porque essa palavra diz que o Espírito Santo veio para nos convencer a respeito do juízo, de julgar as coisas à luz de Deus. Quem tem o Espírito Santo, gente, se o escutar, não erra na educação de um filho, na escolha de um namorado, na escolha de um curso que vai fazer, de uma faculdade que vai fazer, de uma profissão que vai abraçar, porque pelo dom do discernimento dos espíritos, o Espírito Santo nos ensina a escolher não só entre uma coisa boa e uma coisa ruim, aquela que presta, mas ele ensina-nos a escolher entre 2 coisas boas, aquela que é a melhor e a que Deus quer para nós. É fácil você escolher entre uma coisa que presta e uma que não presta, está na cara. Agora, como escolher entre 2 coisas boas, aquela que é a melhor? Fico aqui em Londrina ou eu mudo para outra cidade? Porque aqui é bom, lá pode ser também. Vou fazer medicina ou vou fazer veterinária? São 2 profissões maravilhosas. Ai, eu estou namorando agora um rapaz que é muito bom e promissor, mas o meu namorado, que eu namorei durante tantos anos e que a gente se amou, agora se aproximou dizendo para mim, termina com ele, volta comigo, a gente já tem uma história. E eu não sei o que eu faço, se eu vou para frente ou volto para trás. Porque continuar o namoro com este pode ser bom, mas voltar com o outro também pode. Então, quando 2 coisas boas se apresentam para você, escolher a melhor delas, escolher a vontade de Deus, não é fácil se você não tiver a luz do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa o que o Senhor tem para nós, neste dom da graça que é o Espírito de Deus. Então Ele muda os nossos desejos. Quando eu digo para você que Ele muda os nossos desejos, certas coisas que antes a gente queria, agora a gente já não quer mais. Tinha coisas que no passado eu queria, eu não quero mais. E tinha coisas que eu tinha repulsa, agora eu quero. Porque Deus mudou meu coração, mudou a maneira que eu enxergava a vida. Então coisas que eu evitava, agora eu procuro. Coisas que eu procurava nem de graça, se a pessoa me der, eu quero. Ele muda os nossos critérios, muda o nosso modo de julgar. Então às vezes você avaliava as pessoas, as situações de um modo, agora é de outro, porque o Espírito Santo transformou seu coração. E Ele muda os nossos valores. Porque o que é valor? É aquilo que tem importância para você. Então para mim, fama, conquistas materiais, diplomas, isso para mim não tem mais valor. Tem algunzinho. O que tem valor para mim são as pessoas. Eu descobri que os grandes tesouros que Deus pôs na minha vida não são coisas, são pessoas. E às vezes a gente passa a vida perseguindo borboletas.
Não porque quando eu tiver tanto de dinheiro, não quando eu tiver tal curso, quando eu tiver aqueles diplomas na parede, a gente vai se dando importância por aquilo que a gente tem. Olhe nos meus olhos, por favor. Tudo que você tem junto não é nada perto de quem você é. Você vale muito mais para Deus e para as pessoas do que o que você tem na carteira, do que o que você tem no banco, do que os cursos que você tem na parede. Quantos de nós que estamos aqui, eu vou pedir a você que olhe de novo para as pessoas que estão ao seu lado, porque vamos olhar na cara da verdade. Você está vendo essa pessoa sentada aí do seu lado? Dá uma cutucadinha na que está na sua frente, para você ver o rosto dela. Você diz: cansei de ver a sua nuca, vira a cara para cá. Quantos de nós que estamos aqui sentados, que somos filhos de uma mãe e de um pai que não tem estudos, que não tem dinheiro, que não tem cultura aos olhos deste mundo, mas educou você com sabedoria e não deixou faltar nada para você, e te deu muito mais do que aqueles que tinham dinheiro, faculdades, não foram capazes de dar. E você sabe que a sua mãezinha, que o seu paizinho é um tesouro. E quantos de nós que estamos sentados aqui trazemos ainda a marca no nosso coração da dor pela perda de um pai e de uma mãe assim? A gente não vale por aquilo que a gente tem, a gente vale por aquilo que a gente é. E muitas pessoas estão com os olhos fechados para essa verdade, mas o Espírito Santo abre os nossos olhos. Então nós paramos de usar os outros e viver para nós mesmos, e começamos a fazer o bem e amar a todos. Quando um grupo de oração faz essa mudança, quando a pessoa para de se aproximar dos outros pelo que ele pode te oferecer, deixa eu ver que benefício essa pessoa pode me dar, aonde que ela pode me inserir, para quem ela pode falar bem de mim, será que ela tem dinheiro para me dar? Quando eu paro de buscar os outros por aquilo que eles podem me oferecer, e paro de viver para mim mesmo, e começo a fazer o bem e amar a todos, não existe lugar nesse mundo que tenha portas fechadas para nós. As portas se abrem. Márcio, eu acho que as pessoas não gostam de mim. Porque você está vivendo para você. Porque você corre atrás das pessoas para ver se elas te amam. E tentando conquistar o amor das pessoas, elas fogem de você. Vou contar uma coisa de moleque aqui para vocês. Eu morava na aeronáutica, em Barbacena, e aí nós éramos do grupo de oração, mas era jovem, a gente queria namorar. E aí numa dessas saídas, uma moça levou uma amiga bonita, uma loirona, corpulenta, maravilhosa, encantadora, até ela abrir a boca. Ela me assustou terrivelmente. Aquela mulher tinha fome de homem. Falei: Jesus amado, eu sou comida. E eu via que ela tinha gana. Sabe quando a carência da pessoa é maior do que a própria pessoa? Eu olhei para ela e disse: tô fora, não rolou. Às vezes, quando você vai com tanta sede em busca do amor das pessoas, você só consegue que as pessoas fujam de você, que as pessoas não gostem de você, porque você vai e não tem, você fica magoado, você fica ferido. Inverte, começa a fazer o bem, até a quem não merece, começa a fazer o bem para as pessoas e começa a amar a todos. O Espírito Santo faz essa transformação na nossa vida. Então nós deixamos de fazer o mal e ser escravo das nossas vontades, e nós passamos a querer e a fazer o bem, e somos livres, porque quem ama é livre, gente. Um dia, quando meu filho ele fez 18 anos, ele mudou um pouquinho o comportamento. Ele já estava fora, já tinha uns 3 anos que ele não morava conosco. Então ele já estava morando fora, já tinha autonomia, e 18 anos já era de maior. E ele fez algumas mudanças no comportamento dele. Começou a chegar tarde, sem pedir. Começou a não avisar onde é que ele ia. Mudou o tom de voz com a mãe. Isso assim, de uma hora para outra. Fez 18 anos, virou.
Aí a Rose veio falar comigo, não estou gostando do comportamento dele. Aí eu falei para ela, eu também já percebi. Aí eu quero que você fale com ele. Eu falei, calma, vamos observar. Às vezes ele está afirmando para ele mesmo que ele agora é maior. Às vezes está se sentindo um homenzinho. Vamos esperar para a gente não arrancar o joio junto com o trigo. Vamos ver se essa planta é boa ou se essa planta é má. A planta era má. O negócio foi ficando pior. Aí um dia eu chamei ele e disse, vem aqui, senta aqui. Nessa casa, você não é hóspede, você é filho. Você vai pedir para sair, vai pedir permissão para chegar. Eu sou dono da casa, eu tenho que pedir para sua mãe? Se eu que sou pai peço, por que você não vai pedir? Nunca mais fale com a sua mãe no tom que eu tenho escutado. Porque primeiro ela é sua mãe, e segundo ela é minha mulher, e ninguém fala com a minha mulher desse jeito na minha casa. Você não fala mais assim. Você entendeu? Entendi, pai. Eu falei, tem outra. Não vou ser refém de filho meu. Ah, não pode falar doído com ele, porque senão ele não vem mais para casa visitar. Não venha. Se for para ficar desse jeito, não venha. Porque enquanto você vier aqui, estiver debaixo do meu teto, para mim você é filho. Vou te amar, vou te respeitar, mas vou fazer você me amar e respeitar a mim e a sua mãe como seus pais que nós somos. Pergunte a mim, você acha que com isso eu perdi o meu filho? Pelo contrário, eu ganhei. E no seu coração, deu um frio na barriga, vai que ele diz assim, então não vem mais para casa. E por que você fez? Porque eu não sou refém do afeto de ninguém. Quem ama é livre. Eu tenho uma mulher que eu sou apaixonado por ela, a Rose. É o amor da minha vida. E eu já disse para ela, eu falei, meu amor, não morra antes de mim, porque se você morrer eu não vou casar de novo. Porque vai ser difícil para outra pessoa, eu vou ficar comparando, não dá. Contudo, de vez em quando ela fala assim, você já pensou o que vai acontecer com você se eu morrer? Quero só ver quem vai arrumar suas coisas, arrumar sua comidinha. Se eu morrer, você morre de fome. Toda mulher fala isso para o marido. Como é que vai ser a sua vida se eu morrer? Do mesmo jeito que era antes de eu te conhecer. Porque quando eu não te conhecia, você não estava lá para fazer essas coisas para mim. O amor sim, a dependência não. Márcio, você depende da sua esposa para ser feliz? Não, sou muito feliz ao lado da Rose, muito feliz. Mas eu não dependo dela para ser feliz. Meu pai morreu, minha mãe quase afundou. E aí ela ligava para mim e dizia assim, você não está revoltado porque o seu pai morreu? Eu falei, não, mãe. E ela lá xingando e brigando e revoltada com Deus. Eu falei, olha, se eu fosse a senhora, eu pensava melhor. Porque a senhora está gastando o tempo da senhora com revolta. Por isso que ela às vezes me batia. Aí eu falei assim, e pouco tempo lhe resta, mãe. Falei, já a senhora vai encontrar o pai. Um silêncio do outro lado. Ela deve ter me xingado muito em silêncio. Mas é verdade. Eu ficar aqui me martirizando não vai trazer meu pai de volta. Eu não matei meu pai. Eu não fiz maldade com ele. Ah, Márcio, você podia ter convivido mais com ele. Eu podia ter convivido mais com ele, com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas irmãs. Eu poderia ter convivido com muita gente boa que passou pela minha vida. Mas eu sou um só e eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Deus tem uma missão para mim. De que adianta eu ir para lá, ficar às vezes colado com a minha mãe? Quanta gente que você conhece que vive em parelha com a casa da mãe e não fala com ela? A gente tem que parar com essas besteiras que vão escravizando a gente. Quem ama é livre. Se você não está livre é porque o seu coração não está amando. Então quando Jesus entra na vida de alguém, Ele não dá um manual de instruções de como será daqui para frente. Se você veio aqui para ganhar um manual de instruções de como vai ser a sua vida daqui para frente, você está ralado. Porque você não vai receber um manual de instruções. Jesus não vai te dar isso. Ele vai te dar o seu Espírito Santo que muda o seu coração. Você não vai ter um manual, você vai ter um guia. Uma pessoa que vai te guiar em todos os momentos da sua vida. O que é muito maior e muito melhor. Só que ele é imprevisível. Um livro você lê e você sabe para onde vai te levar. Mas o Espírito Santo
vai te dizer a cada manhã: confia em mim que eu tenho uma novidade para você hoje. E aí? O que você acha? Topas? Hã? Pergunta para o teu companheiro aí de banco aí: topas? Gente, é uma renovação tão profunda que levou Paulo a dizer: somos criaturas novas. É uma renovação tão profunda que levou minha mãe a dizer: o que aconteceu com você? É uma renovação tão profunda que levou meu pai a dizer: tira esse menino da igreja. É uma renovação tão profunda que me levou a escutar várias vezes na minha vida para quem me propunha fazer coisa errada: nunca conheci pessoa com essa moral que você tem. Você é diferenciado. Porque eu sou muito bom? Não, porque eu tenho aquilo que Deus quer dar a cada um de nós aqui: o seu Espírito Santo. E ao receber esta graça, você vai ter força para deixar aquelas coisas que estão oprimindo você. Com esse Espírito Santo você vai ter força para deixar o álcool, para deixar a droga, para deixar o fumo, para deixar o adultério, para deixar toda a maldade. Com o Espírito Santo, gente, Jesus não se limita a tirar os nossos pecados, não é lavar para sujar de novo. Um grupo de oração, uma experiência de oração, uma renovação no Espírito, não é um lugar onde você vai para o Senhor te lavar para você sujar de novo. Não é um confessionário, não é um lugar onde você vai para você se lavar para depois sujar de novo. A gente recebe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, Jesus não só tira o pecado, não só perdoa o pecado, mas nos liberta do pecado. Ou seja, Ele nos dá a capacidade de a gente não pecar mais. Põe a mão sobre o seu peito e diga: pela graça de Deus, eu vou receber a força de eu não pecar mais. Porque o pecado é uma escravidão. Diga para o seu irmão assim: pecado é uma escravidão. Aceite de Deus essa força, meu querido, para você não pecar mais. O pecado, gente, é uma escravidão, é uma fraqueza que arrasta o nosso corpo. Quantos casados aqui fizeram propósitos dizendo assim: eu não vou mais brigar? Vamos fazer o teste? Quem aqui, dentro do seu relacionamento, chegou a uma altura cansado de tantos embates e disse: eu não vou mais brigar? Levanta a mão. Levanta bem alto. E aí, quanto tempo durou? Até o final do dia, né? Ou às vezes não passou nem uma hora. Por quê? Porque pela nossa inclinação ao pecado, nós fazemos o mal que não queremos, e não somos capazes de fazer o bem que nós deveríamos fazer, e por causa disso nós nos sentimos amarrados e tristes. Eu tenho vivido um tempo de tanta alegria ao lado da minha esposa. A gente não briga, a gente se alegra, a gente se diverte junto, sozinhos os dois dentro de casa. A minha vida com ela é uma festa. Tanto que às vezes um dia que ela está mais calada, esses dias eu cheguei para ela e disse assim: não estou gostando de você nesse dia de hoje, acho que você não está me tratando muito bem não. Ela disse: mas eu só fiquei calada. Eu falei: então. Ela ficou quietinha, calada, estava com cólica, estava com dor. Aí ela falou para mim assim: você está mal acostumado de me ter alegre, disponível, brincando. Eu falei: mas é verdade, meu amor. De tão boa que a nossa vida é. Às vezes quando o outro fica quieto, já mexe com a gente, já ofende a gente, porque essa quietude não nos faz bem, porque a nossa vida se tornou uma festa, porque a gente aprendeu a evitar o mal e a fazer o bem. Você não faz o mal para sua esposa? Não faço. Você não briga com ela? Não brigo. Você não xinga ela? Não xingo. Você nunca desrespeitou a Rose? Não desrespeitei. Eu e a minha esposa, quando nós nos desentendemos, nós nunca utilizamos, no passado, porque atualmente nem isso, palavras agressivas e de baixo calão um com o outro. Os nossos desentendimentos eram em cima das situações.
Mas eu digo para você, isso é impossível sem Deus. Então quando a gente reconhece isso, não é glória nossa, é glória do nosso Senhor, porque nós reconhecemos a nossa incompetência para viver bem, mas ao receber o Espírito Santo, nós somos defendidos, nós somos libertos, o pecado já não consegue nos dominar e não tem nenhum poder sobre nós. Os apetites continuam? Sim, a gente é normal, tem sangue nas veias da gente, por isso a gente tem que ter cuidado com as ocasiões de pecado. Tem que ter sabedoria para não se meter em enrascada. Mas aquele domínio de você ser arrastado, de você não conseguir resistir, não, o Espírito Santo tira isso de nós. Quem tem o Espírito Santo não é mais arrastado pelo pecado e nem precisa obedecer ao pecado, mas por amor passa a servir a Jesus. O Espírito Santo é a força de Deus para vencer o pecado. Diga comigo, o Espírito Santo é a força de Deus para vencer o pecado. Deus quer me dar o seu Espírito Santo. Diga para o seu irmão, e Deus quer te dar o Espírito Santo. E por isso eu posso te dizer, diga para ele, por isso eu posso te dizer, você vai vencer. Acredite. Acredite, bata no seu peito e diga, eu vou vencer essa tristeza, vou vencer esse complexo de inferioridade. É uma besteira você ficar se comparando com as outras pessoas. Não existe uma pessoa nesse mundo igual a você. Agora há pouco eu passei os olhos ali sobre a Nicole. Cadê você, Nicole? Levanta a mão. Nicole? É você mesmo. Ah, você é a Monique? É a Monique. Ela é gêmea, não é isso? Levanta a mão para o povo te ver. Não, levanta a mão, não, fica de pé. E dá uma voltinha para a gente ver que bonita que você é. Olha lá. Ela tem uma irmã gêmea. Agora me responde, sua irmã é igual a você? Não é. Nem gêmeos idênticos são idênticos. Não tem uma pessoa neste mundo igual a você, nenhuma. E a sua grande força, e a sua grande característica é justamente essa: não tem ninguém igual a você. As senhoras casadas, levantem a mão. Fique tranquila, seu marido nunca vai arrumar uma igual a você. Não tem. Se valorize. Gente, olha bem para minha cara. Você acha que todo mundo gosta de mim? Você acha que todo mundo gosta da minha voz? Tem gente que diz assim para mim, a sua voz é maravilhosa, eu ouço a sua voz, eu sinto paz, eu coloco a sua voz até quando eu quero descansar. E tem gente que diz para mim, eu odeio a sua voz. Ou outros que dizem assim, eu não suportava ver você na canção nova. Aí eu entendi que era o que você dizia que mexia comigo. Então eu tinha raiva do que você falava e passei a ter raiva de você. Aí a pessoa conta até que um dia, porque as que se transformaram me contam, mas as que continuam com raiva elas não falam. E sabe o que eu penso a respeito das pessoas que não gostam de mim? Pior para elas. Elas é que não sabem que elas estão perdendo. Enquanto tem gente que não gosta de mim, tem um monte de gente que gosta. Você que é trouxa de ficar correndo atrás de quem não gosta de você. Vá arrumar quem goste. Ai, todo mundo que eu estou secado não gosta de mim. Sai do lugar onde você está. Olha, gente, porque eu não consigo entender uma pessoa que viveu uma experiência carismática que não participa de um grupo de oração. Um grupo de oração é uma família. Um grupo de oração é um lugar onde a gente encontra, conhece pessoas boas. Um grupo de oração é uma fonte de tudo que você imaginar, de amigo, de companheiro, até para você arrumar emprego.
Que aí você tem amizade, você vai falando, estou desempregado, estou precisando, você não sabe quem precisa, estou disposto a trabalhar com qualquer coisa, e as pessoas vão falando, e daqui a pouco alguém liga para você e diz, não era o que você queria, mas eu arrumei uma coisa aqui que talvez dê conta. Aí a pessoa vai conhecendo você, vai descobrindo que você não é preguiçoso, que você está se oferecendo para trabalhar. Opa, trabalhador, eu quero, eu preciso. Às vezes, você está passando por uma situação de aperto, que alguém que no seu grupo de oração conhece uma pessoa alivia você. A gente tem recursos quase infinitos quando a gente tem amigos. Mas eu não vou no grupo de oração porque tem uma pessoa lá que eu não gosto. O grupo de oração tem 797 pessoas, mas tem uma que ela não gosta, então ela despreza 796. Você me desculpa, você merece ficar... Você está tendo o que você está merecendo. Acorda, sai de si. Para de ficar chorando as pitangas naquela vida. Eu não tenho nada, ninguém se lembra de mim, eu sou enfiado nessa casa, enfurnado. É claro, você não sai. Nem a convite, nem para jantar, nem para almoçar. Seus filhos te convidam e você fica em casa. Seus netos vão brincar e você se sente importunado. As pessoas te chamam para o grupo de oração e você está ocupado. Ocupado com o quê? Você entende? Isso é você se desvalorizar. Se valorize. E quando a gente se valoriza, a gente se gasta. Porque quando você se economiza, você se perde. Tudo que você está guardando vai para debaixo do chão. Eu estou economizando minhas energias. A terra está esperando por elas, minha querida. Vá se gastar. Vá ser útil para alguém. Sabe? Para ter essa vida nova, é preciso ter coragem de largar a vida velha. Você tem coragem? Quem aqui nesta tarde tiver coragem de deixar aqui aos pés desse altar o seu pecado, o seu maço de cigarro, o seu vício de álcool, o seu papelote de cocaína, quem aqui tiver coragem de deixar as suas camisinhas, deixar os seus contatos com os quais fica se gastando aí nessa vida de erro, vai levar de volta para sua casa uma vida nova que nunca mais você vai querer abandonar. Mas é uma troca. Largue essa vida. Você já prestou atenção que a gente vive preso às pessoas que mais nos incomodaram e nos fizeram sofrer? Toda vez que você começa a lembrar, não, porque o tio fulano me prejudicou, não, porque essa pessoa me abusou, foi grave, foi gravíssimo, mas ela te abusou lá no passado, e você se abusa todas as vezes que você lembra disso e não toca a sua vida adiante. Está na hora de cortar as amarras. Quem concorda, diga amém. Diga, eu quero que Deus corte as minhas amarras. Eu quero deixar essa vida velha. Então deixe o pecado. Às vezes você não tem uma pessoa na sua vida, porque a pessoa que está na sua vida não te pertence, pertence a outra. Enquanto você ocupa esse espaço com alguém que já tem dono, quem poderia ocupar esse espaço não pode, porque você não deixou livre. Nunca vai começar uma vida nova para você enquanto não morrer uma vida velha. A vida nova começa com a morte da vida velha. Tenha coragem. Vai dar um frio na sua barriga. Algo dentro de você vai te dizer assim, você é louca, você é louco, você vai fazer isso que esse cara está falando, que absurdo, e se não der certo, e se você perder os consolos que você tem? É a sua carne falando e o demônio assinando embaixo. Mas se você der o salto, e vida que espera você, deixa o pecado. E era nem para eu falar uma coisa dessa, mas por questão de consciência eu vou falar. Deixe a superstição, deixe o ocultismo,
Você que veio fazer esse encontro porque alguém te convidou, porque sabe que você é ligado a essas espiritualidades, deixe essas coisas de lado, porque Deus não está nisso. Tem muito católico que diz assim: eu sou católico, mas eu gosto de frequentar outras religiões. No domingo a pessoa está na missa, no segundo ela está no centro. Não dá, porque são antagônicos, são contrários. Deixe essas práticas, porque se o Espírito Santo nos renovar, nós seremos verdadeiramente novos. Então nós vamos viver como pessoas novas. E quando você sair daqui desse encontro, alguém perguntar para você assim: o que foi que aconteceu para você? E num final de semana, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, num calor desse, ficar com um monte de gente sentado na igreja. Se a pessoa disser para você: o que você estava fazendo lá? Perdendo tempo, escutando conversa de padre. Eu te conheço. Porque tem gente que fala para a gente assim, né? Eu te conheço. Eu te conheço, eu sei porque que você é assim: mulherengo, ganancioso, mentiroso, fofoqueiro, emocionalmente desequilibrada. Talvez quando você chegar em casa, alguém na sua casa diga para você: você foi lá para a igreja, mas você vai servir de nada. Estou acostumado já. Você vai, mas você volta, é sempre a mesma coisa. Quando a pessoa disser isso para você, sabe o que você vai responder? Você vai poder responder assim: eu fui, mas eu não sou mais. Não sou mais, porque o Espírito Santo fez de mim uma pessoa nova. E aquilo que eu era, nesse final de semana, pela graça de Deus, passou, para que eu me tornasse essa pessoa cheia de paz e de salvação que você está vendo agora. Então está na hora de nós pararmos de ficar olhando para a lama, porque eu pequei, porque eu errei, porque judiaram de mim, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, e começa a olhar para o céu. Pare de olhar para trás, comece a olhar para frente. Pare de contar os seus pecados, pare de ficar olhando para trás, olhe para frente e comece a contar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. Gente, sabe o que me encanta? Não é onde eu cheguei, porque pode ser que para algumas pessoas ele seja muito: olha, ele está na Canção Nova, ele apresenta um programa de televisão na Canção Nova, ele escreve livros, ele é uma pessoa que anda por esse Brasil. Isso para mim não significa nada, porque basta eu desaparecer 1, 2 anos, ninguém nem vai lembrar de mim. Isso tudo é passageiro. Hoje a Canção Nova tem televisão, com os rumos que essa sociedade está tomando, para a gente que é católico perder esses meios de comunicação, é assim, ó. Então o que te move, Márcio? O que me move é que eu estou extremamente insatisfeito com aquilo que eu tenho. Eu quero mais de Deus, e eu espero em Deus que coisas novas e boas continuem vindo para a minha vida. Eu não estou satisfeito com o que eu me tornei, eu quero ser mais para Deus, eu quero ser melhor para Deus. E essa é a obra central do Espírito Santo, fazer de você uma pessoa nova. Então tudo que acontecer, está acontecendo nesse nosso encontro de oração. Todo pedido que nós estamos fazendo aqui nessa tarde e fizemos neste dia, todo pedido que você trouxe no seu coração, corre um sério risco de ser atendido. Você está preparado para receber o que você veio buscar? Está preparada? Está preparado? Mas tem algo que ninguém que está aqui ficará sem receber. Ninguém. Todos aqueles que agora, nessa hora de oração, pedirem com coração sincero e tiverem disposição para obedecer a Deus, vão receber a graça e a força que os libertará. Você vai receber o Espírito Santo, e se você já o recebeu, ele será renovado em você, com vigor, com força, com dons, com carismas. Amém? Pecado é não confiar em Jesus. A única coisa que Deus nos pede para esse momento que nós vamos ter agora de oração, a única coisa que Ele pede nesta tarde é que você confie nele. Aqueles que querem confiar em Jesus, mostrem isso agora ficando de pé.